Muito bom dia. Bom dia. Primeiro eu quero saudar a todos e cumprimentar carinhosamente todos que nos assistem, associados, empresariado capixaba. Um grande abraço. Estamos aqui com mais um nosso podcast e aqui eu estou com uma honra imensa de receber Fred Alecrim. E eu, antes de passar a palavra, eu preciso de falar algumas coisas porque não dá para passar o início da nossa conversa sem dizer. Primeiro, dizer que do DNA que você tem com o sistema CNDL, falar da sua presença na Feira do Empreendedor, que a CDL também está lá, e falar do orgulho de poder estar falando com você e democratizar um pouco aqui da sua experiência, de tudo que você pode entregar para o ambiente de negócio aqui na CDL Vitória. E, e já vou dar aqui um depoimento inicial dizendo o seguinte: quando eu te procuro nas redes, eu fiquei absolutamente surpreso em ver a sua forma de comunicar. Eu consigo comunicar com você lá no seu canal do YouTube, eu consigo comunicar e criar uma conexão com você nos seus livros, eu consigo criar uma comunicação com você nas redes sociais. A sua capacidade de comunicação é muito grande e isso eu já parabenizo de cara. Muito obrigado por estar aqui. E Fred, eu queria que você falasse com a gente um pouquinho nas suas considerações iniciais. O primeiro é uma honra estar aqui, eu adoro vir à Vitória, vim aí a convite do Sebrae para a Feira do Empreendedor, um espaço fantástico, parabéns, né, vocês são parceiros lá. Ontem eu fiz uma palestra sobre tendências, inovação para o varejo, e eu também fiquei surpreso e agradeço o convite, Wagner, de estar aqui, né, gravando esse podcast aqui pro comércio aí, falando um pouquinho com o comércio capixaba, comerciante capixaba, o empreendedor, empresário. E eu fiquei muito surpreso com essa estrutura que vocês criaram aqui, cara, muito bacana, né, esse coworking aqui, no centro aqui de Vitória. Então bacana e honrado, né, de estar aqui com vocês. Legal. Nós que nos sentimos muito honrados e eu já queria até fazer uma provocação e fazer uma conversinha aqui com relação a um livro que que é seu, de sua autoria, A Cura Empresarial, que me chamou muita atenção esse livro. E lá atrás, até antes da pandemia, né, já existia ali, uma mensagem muito forte que eu queria que você falasse um pouquinho para nós, que eu acho que tem absolutamente conexão, inclusive pelo momento que nós passamos da pandemia, a tecnologia tendo que vir como uma solução, as empresas precisando de estar ali, se adequando, mas também tendo que enfrentar aquelas dores que lá atrás, já no seu livro, quando era abordado na cura empresarial, você já mencionava. É verdade, muito bacana você trazer a Cura Empresarial, foi um livro que é o meu terceiro livro, eu lancei ele em 2016. E ele partiu cura é um acróstico, né, que quer dizer cultura única de respeito e aprendizado. E fala um pouquinho, a inspiração foi minha esposa, ela estava passando por um tratamento, e esse tratamento exigia também passar por uma dieta, diferenciada, porque o que a gente come tanto faz bem quanto faz mal. E aí eu fiz esse paralelo com o mundo empresarial, né, você pegar que do mesmo jeito que o alimento pode ser bom ou pode ser ruim, o clima dentro da empresa, o ambiente dentro da empresa pode ser positivo ou pode nos prejudicar. E aí daí surgiu. E aí qual é a base para esta cura acontecer? É você investir na cultura do negócio, né, que tem a ver com as rotinas, os processos, os hábitos e tem a ver com os rituais também, né. E aí você organizar uma cultura que quem chega não queira sair, né, que encoraja as pessoas a serem elas mesmas, que tem diversidade no time, que tem, eu chamo de ambiente estimulante e não tóxico, porque em muitas empresas, é o que eu chamo no livro de empresa morta, que é outro acróstico, é um meio organizacional que respira toxicidade e acidez, né. Então assim, você vê que, quem trabalha no comércio, Wagner, você sabe muito bem disso, você, né, ajuda muito aqui os comerciantes, sabe que é um desafio todo dia, né. Então você já tem aquela pressão diária por bater meta, por pagar conta, né, tudo isso. Então se você não souber
lidar com isso, trouxer toda essa carga e pressionar demais os funcionários, não ter aquele ambiente, então acaba que a consequência disso é muito ruim, né. Então eu falo muito sobre isso, que dá para fazer as 2 coisas, ganhar dinheiro e fazer o bem. Como são 2 coisas boas, você não precisa nem escolher, fica com as 2, né. Então, ainda há muitas empresas naquela cultura do comando e controle, né, eu mando e você faz e tal. E aí essa empresa perde muito, né. Eu me lembro que eu estava lendo um livro há muito tempo do Steve Jobs, e ele dizia assim: "Olha, quando você contrata uma pessoa talentosa, você não tem que dizer a ela o que fazer, porque se você chama uma pessoa talentosa e bota ela dentro do seu quadrado, né, você está limitando, diminuindo a diversidade e está limitando a capacidade que essa pessoa tem de transformar o seu negócio". Né, então você nem precisa de um talento, você precisa de uma pessoa que opere ali do jeito que você agora, o talento é para ser contratado e dizer assim: "Vem cá, o que é que você está percebendo aqui que a gente pode evoluir?", né. E aí passa por contratar pessoas diferentes de você, que é outra coisa que a gente, né, tudo que é diferente a gente acaba repelindo, a gente na verdade tem que se aproximar das diferenças para ter num mundo tão complexo, como diz minha amiga Johanna Pupa aqui é uma consultora aqui de Vitória, ela diz que num mundo tão complexo, né, você tem que ter olhares diferentes para entender a complexidade do mundo, né. Então você que é comerciante aí, está vendo aqui o nosso podcast, olha como você tem clientes de várias maneiras, o próprio cliente tem momentos de vida diferentes, né. Então o mundo é muito complexo que você sozinho tocando o negócio, talvez não enxergue todas as possibilidades, oportunidades, desafios e ameaças. Aí você precisa ter nessa cultura única de respeito e aprendizado, um ambiente que as pessoas se sintam, eh pertencendo àquele negócio, se sintam encorajadas e que elas possam contribuir com seus olhares, que são diferentes do seu, né. E aí você consegue aumentar a sua capacidade de traduzir essa complexidade do mundo em algo que retorna para o seu cliente, para a sua comunidade, de uma maneira que retorne para o seu negócio em forma de lucro, de resultados, de vendas, etcétera. Que legal, gente. Olha, eu fiz essa provocação, eh, antes de fazer qualquer tipo de apresentação para todos aqui entenderem a porrada que é o contato com o Fred Alecrim. Foi essa o primeiro contato, naquele momento ainda através do livro, porque, eu gosto desse meio também de comunicação, e agora escutando da sua boca. Isso é para dar um pouquinho de e instigar um pouco todos aqueles que nos assistem e dizer: "Olha, Fred, agora eu preciso de fazer uma breve apresentação". O Fred é uma pessoa que há muito tempo aí é consultor há mais de 20 anos, autor de vários livros, com um poder de comunicação absolutamente, diferenciado, que consegue trazer de forma ágil, rápido, conectado, de forma sinérgica, para todo o ambiente empresarial, e eu convido, vale a pena. Eu falaria da sua vai lá no Instagram ou vá no Google, diz o seguinte: Fred Alecrim. Você conseguirá se comunicar com ele de todas as formas, através de canal, através de Instagram, através de vídeos mais longos, mais curtos, mais técnicos, menos técnicos, menos informais, consegue se comunicar com todas as gerações. E isso para nós é um grande, uma grande alegria. As pessoas que buscam esse tipo de conhecimento, é uma grande alegria. Mas vale muito a pena você falar dos seus canais. Fala aí como que te encontra para escutar eh, aqui a gente poderia falar horas e horas que a gente não conseguiria esgotar tudo o seu conhecimento. Fala para aí para todo mundo onde que encontra tudo isso que eu estou Pô, falando. primeiro, Wagner, obrigado por tanta generosidade, cara, muito obrigado mesmo. Segundo, falar de canais, a primeira coisa eu dizer assim, eu tenho grandes amigos que são especialistas em marketing digital, e os caras ficam todos: "Pô, Fred, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo", né. Então assim, eu sou um pouquinho, eu não sigo muito as regras, sofro por isso, poderia, né, ter um alcance maior, poderia ter mais engajamento, mas eu puxei uma coisa para mim, sabe, Wagner, e vocês que estão nos vendo e ouvindo aí, que eu faço no meu tempo. E isso é contra o algoritmo, né, porque você tem que fazer, publicação todo dia, fazer não sei o quê, faz reels, faz Instagram e tal.
E assim, o que eu botei pra mim é assim, ó, quando eu tiver algo que eu acho que é bacana de falar e eu me sentir à vontade pra falar, eu vou lá e gravo, Legal. né. Então assim, eu tenho lá o Instagram, no Instagram, quando eu estou viajando, eu faço, né, levo empresários para missões internacionais, para eventos, para fazer visitas técnicas, a gente vê o que é que tá rolando aí no mundo. Aí eu boto alguns flashes dessas viagens, com algumas dicas e tal. Além disso, né, quando eu tipo, eu estava ontem na Feira do Empreendedor, então fiz um monte de vídeo lá mostrando a estrutura do evento, eu achei muito bacana, tinha espaço de mão na massa, tinha espaço de, check-up de para você ver como é que você está, o que sua empresa precisa, para depois ser recomendado os serviços que tem ali de CDL, de serviços financeiros, tem lá Sicredi, né, e por aí vai. Então eu faço isso um pouco. Tem assim, a coisa que eu mais gosto é o podcast, é o Varejo Cast, que hoje ele é um dos mais ouvidos de varejo do Brasil, está nas principais plataformas, Spotify, Amazon, Apple, Deezer, etcétera. E no Varejo Cast eu faço por temporadas, né, então ele está agora na entre safra, né, da temporada, eu vou começar uma nova temporada. A última foi da NRF, né, na maior feira de varejo do mundo, e aí eu faço uma temporada, às vezes eu tenho convidados e tal, só que diferente aqui, né, essa estrutura massa aqui de vocês, não é um estúdio e, assim, eu até fiz uma parte com imagem e tal, mas aí depois eu falei: "Não, vamos só para o áudio mesmo, que fica mais prático de gravar". Então, basicamente, esses 2 canais, o Instagram e o Varejo Cash, é onde eu sou um pouquinho mais, eh, produzo um pouco mais. O YouTube, foi uma das primeiras que eu usei, mas, eu meio que não trabalho no dia a dia ali, às vezes eu coloco, às vezes eu lembro de colocar esse negócio, eu sou, né, no falta disciplina para fazer. Mas basicamente, você quer acompanhar, vai lá no Instagram, tem um monte de coisa legal, no o Varejo Cast, tem o canal do YouTube e tem os 4 livros, né, o Algo Mais, que foi o primeiro, o Movimentação, que foi o segundo, Cura Empresarial e o mais recente, o Pare de Vender Assim. Muito legal, muito legal. E pegando o gancho aí com relação à Feira do Empreendedor, que esteve presente, Isso. foi um papo muito legal falado lá. Eu tive a oportunidade de te acompanhar, não presencialmente, porque eu preciso de dizer, meu filho nasceu ontem Que bacana, parabéns, e eu Wagner. não pude estar lá presencialmente, mas consegui te acompanhar, mas já te acompanho, sou um seguidor seu, Pô, que honra. e é um grande privilégio, convido a todos, e especialmente as pessoas aqui do ambiente empresarial, e eu gostaria de fazer uma provocação aqui mesmo. Eh, Nos dias de hoje, nos tempos empresariais de hoje, quais são os principais desafios, na sua visão, eh, para o ambiente de negócio, para o empreendedorismo? E já fazendo uma breve colocação aqui, aqui na CDL Vitória, os nossos associados, e eu acredito que isso deve ter uma característica das entidades muito forte, grande maioria dos nossos associados estão ali no micro e pequenos, empreendedores. Na sua visão, levando em consideração todo esse movimento de pandemia, de pós-pandemia, de movimento digital, quais são os principais desafios? Bacana. E inclusive os pequenos empreendedores, os pequenos negócios é onde eu mais gosto de por exemplo, eu vou para uma cidade, eu adoro ir para o centro, ver aquilo o comércio em sua essência, né, porque essa é a maior realidade do nosso país, é o pequeno comércio. E muitas vezes a gente vai para eventos, né, Wagner, e estamos falando ali de grandes empresas e tudo. Então eu procuro trazer, nos momentos de troca com a turma, com as palestras e esses exemplos dessas viagens internacionais, mas eu sempre coloco já os exemplos locais de quem, poxa, ó, tá lá em Nova York, ó, mas aqui em Ilhéus, na Bahia, olha aqui em Vitória, olha aqui em Linhares acontecendo isso, sabe? Então, eu gosto de mostrar que, ó, não é o tamanho, tudo bem, você não precisa fazer aquilo, mas, poxa, se movimenta, né? Porque movimento gera movimento. E aí, eu gosto muito desse lado de inspirar, eh, eu digo muito que a palestra ela tem que a pessoa precisa sair depois com esperança e não com medo, né. O Sócrates, o filósofo, dizia que a esperança é o sonho do homem acordado, né. Então, o meu intuito ao entrar aí para uma troca de conhecimento
é exatamente esse. Eu começo sempre as minhas palestras com 2 slides. Um diz assim, ó: "Tudo que eu vou falar aqui é um ponto de vista, o meu, não é a verdade". Aí o segundo slide eu digo assim: "Você não tem que fazer o que eu estou falando, em nenhum momento eu vou dizer que você tem que fazer isso". E eu digo lá também assim, eh, além de você não ter que fazer, isso aqui não é, ah, eu não sou o dono da verdade, né. Então, assim, é fundamental perceber que existem comércios de várias maneiras e que algo pode funcionar. Eu acredito piamente e respeito quem discorda, que não existe uma fórmula mágica. Às vezes o que dá certo para um não dá certo para outro, às vezes o que dá certo para um, se o cara repetir já não dá certo de novo. E é por isso que a gente tem que entender esse mundo complexo. Então, o primeiro desafio, Wagner, é a evolução de consciência. Eu acredito piamente que uma das grandes limitações de um negócio é o próprio dono do negócio, percebe? A grande questão que o seu negócio ele vai até onde o dono ou o empresário permitir que ele vá. Em muitos casos, tá? Não é só isso. Nunca é apenas uma coisa apenas. Mas, para destravar você que é dono e você não ser o entrave, você precisa evoluir de consciência, né? A sua consciência precisa evoluir, você perceber o que está acontecendo ao redor, perceber o que realmente o cliente precisa, perceber se o seu produto continua sendo, porque às vezes você está com a dificuldade de vender, mas às vezes é o produto, né? E eu digo muito assim, que produto bom hoje todo mundo tem. Então o cliente está buscando mais do que um produto, ele está buscando uma empresa que não pense só no lucro, né? Que tem um interesse genuíno em resolver a vida dele, né? E que nessa conexão ele entenda que sim, o lucro é fundamental, mas tem que vir aí, embutida numa experiência, não é o seu produto, é o que eu sinto a comprar com você, porque produto bom um monte de gente tem. Então, essa evolução de consciência, como é que ela pode se dar? Com viagens, né, saindo da sua bolha, com programas de capacitação, parcerias com o CDL, com o Sebrae, indo a uma feira dessa que você viu um monte de coisa, você amplia a sua consciência. Para que você saia daquele nível de consciência do "eu não sei que não sei", para o "agora eu sei que não sei", para depois você "eu sei que sei", e aí depois você coloca em prática. Então esse para mim é um ponto. Outra forma de evolução de consciência é essa contratação de um time diverso que traz, experiências diferentes, de mundos diferentes e olhares diferentes. Isso amplia, né, a sua capacidade de enxergar coisas que você não está enxergando, que não consegue enxergar, porque todos nós temos nossas limitações. Então, com a evolução de consciência, você permite seu negócio crescer, né, porque não é o negócio que puxa o empresário, é o empresário que cresce e puxa. Então ele permite, com tudo que ele vai aprendendo de gestão, diz: "Poxa, aprendi uma ferramenta nova, aprendi um modelo de gestão, um comportamento que eu mudei", né, isso vai permitindo. Então para mim esse é o primeiro desafio. O segundo desafio é operar negócios em um mundo complexo e mutante, né. Por isso que não dá para trabalhar no mundo hoje com a inteligência de ontem, né, eu tenho que equiparar a minha inteligência, né, Não dá para viver sobre a ótica do passado, não né. dá, e muitas vezes é isso. E na filosofia, né, quem fala muito de tempo, tipo Sêneca e tudo, fala-se muito que, o tempo só passa para aqueles que com o passar do tempo se tornam mais sábios. Então se o tempo passa e você continua resistente e você não evolui, você está lá no passado, então o Tá no tempo não passado. passou para você, né. Então, pô, Wagner, o tempo não passou para você, né. Por quê? Porque você continua o mesmo, né. E assim, não confundir, continuar o mesmo em a sua essência, né, os seus valores é uma coisa, agora continuar o mesmo em termos de conhecimento, sabedoria, de ferramentas, né, de conteúdo. Por exemplo, a gente ainda fala hoje aqui em transformação digital, mas eu apresentei lá ontem na Feira do Empreendedor as tendências, rede social, por exemplo, que é um dos elementos da transformação digital, é de 2010 a tendência lá fora. Isso quer dizer que, enquanto a gente está falando de transformação digital, lá fora estão falando de aceleração digital, né. Claro, são ambientes diferentes, eu não gosto dessas comparações, assim, você tem que contextualizar, né. Mas é um grande desafio essa questão de operar em ambientes complexos, né. Por isso que você tem que evoluir, é fundamental. Além disso,
Eu falei muito isso ontem lá, Wagner, da questão de que eu falei de 4 pontos que eu acho que são importantes e que acaba sendo um desafio e, ao mesmo tempo, possibilidades de caminho. Primeiro, o comércio ele precisa ser consciente. É, o consumidor está mais consciente, o consumidor vota com o dinheiro dele, né, então, assim, não é só o que você vende, é o que você defende também, né, então eu vou procurar empresas que tenham valores parecidos com o meu, né, que tenham propósitos parecidos, e aí se é uma turma mais jovem, por exemplo, mais consciente, vai buscar uma moda consciente, moda circular, né, tudo isso que a gente está vendo, e existem várias maneiras de você entrar nesse mundo. É trazer a diversidade, entender que propósito não é coisa de parede, né, que propósito é intenção, É DNA, né. mas que intenção sem ação não deixa legado, porque legado é maior do que propósito, que é o que você constrói, o que você deixa no mundo ao abrir o seu negócio, por exemplo, né, porque Vitória, Linhares, Cachoeiro do Itapemirim, nenhuma dessas cidades massas aqui do Espírito Santo precisa de um novo comércio. Precisa de um comércio que, ao existir, mude o entorno. Melhore a vida de quem trabalha lá, melhore a vida daquela rua, melhor porque aí você começa a ter torcida a favor, né. Energia que também ajuda os negócios, Muito. né. Na verdade, acaba sendo ali um vetor de transformação das vidas das Perfe pessoas, né. Você falou tudo, né. Eu termino a palestra, inclusive, falando um pouco disso. Não mantenha o foco só na transação, mas principalmente na transformação, porque é a transformação que vai fazer com que você continue tendo transação comercial, né. Então a transformação eu digo, o cliente não compra mais um produto ou serviço, ele compra uma versão melhorada dele mesmo, ou seja, ao comprar na sua empresa, ao comprar na sua loja, o que que muda na minha vida? Ah, o seu produto me deixa mais saudável, me deixa, mais rico, me deixa mais inteligente, me poupa meu tempo, né, me dá conveniência, então, o foco é na transformação. O que que o seu produto ou serviço, ou a experiência que você gera, transforma na vida dessa pessoa. Então, primeira coisa, consciência. Segunda coisa é a proximidade. Então, uma tendência muito forte hoje, dar volta ao comércio local, de bairro, porque está ali próximo. Isso começou com a pandemia, né, quer dizer, se reforçou ou retornou com a pandemia, porque as pessoas não poderiam sair de casa, né, por questão de segurança, então aquele o consumo começou a ficar mais ali orbitando onde a pessoa estava, no seu home office ou, em casa e tudo. E aí essa proximidade é fundamental, porque você está muito conectado com aquela comunidade ali, né, de você entender o que ele quer, o que ele precisa, o que ele pode pagar, então aí você começa a ter estoques muito, menos produto, mas muito mais certeiros em relação ao que aquela comunidade precisa, quer, você começa a entender o consumo deles e tal, e aí você começa a ter uma gestão de estoque mais inteligente, e isso é fundamental, essa proximidade. Produtos locais, investimento em produtos locais, eu vi, poxa, e muito bacana na feira, tinha lá o Empório, né, capixaba, então botaram lá um monte de produto daqui, então ontem, eu vi lá, cafés daqui, eu vi chocolates, tinha linguiça, tinha galinha caipira, tinha azeite de abacate. Cara, minha mala tá cheia de coisa que eu vou levar para casa. Muito bacana. Terceiro item então eu falei lá da consciência, falei da proximidade, agilidade. Agilidade. Eu digo muito que a agilidade vende, né. E eu mostro lá que, assim, a gente tem pesquisas que essas gerações, né, principalmente a geração Z, que é 32% da população mundial hoje, ela, valoriza muito essa questão do tempo, né. A gente no comércio é acostumado a ouvir que tempo é dinheiro. Eu tenho uma outra visão sobre isso, que tempo é vida, Vida. né, porque vida é o ativo mais importante que a gente tem. Então se você faz algo que melhore a vida das pessoas, que poupe tempo das pessoas, né, é uma boa direção, na minha opinião. Então, na hora que eu até apresento a pesquisa que o tempo máximo de espera para essa geração é 10 minutos. Então se a gente for ver, aí por que que isso é importante, turma? Imagina aí, você tem uma pesquisa dessa na mão. Poxa, essa pesquisa está aí, né, o CDL trabalha com pesquisas, o Sebrae trabalha com pesquisa. A grande questão é como você reage a isso, movimento gera movimento. Por exemplo, o Rappi, né, que é um grande aplicativo de entregas, ele lançou um serviço chamado Rappi 10, que é 10 minutos, entrega à sua casa, em até 10 minutos, né.
Eles têm lá uns itens de conveniência ali do dia a dia, eles entregam. Então, olha a reação, o movimento em relação a algo que eu não sabia, passei a saber, né. Então, em 10 minutos. Então, se você for ágil na resposta para o seu consumidor, você leva uma vantagem, né. Então essa agilidade é fundamental. E o último item é a o varejo conectado. E aí quando eu falo de varejo conectado, eu estou falando, eu sou um defensor de loja física, assim, absurdo, tá. Eu acho que a loja física ela não morre, mas ela muda o seu propósito, que não é mais só vender produto, né. Então você tem que dar motivos para as pessoas visitarem a loja, sem necessariamente precisarem comprar um produto, mas a loja tem que estar viva, né. Por isso que você tem você pode, né, pensar em possibilidade de serviços dentro da loja e outras coisas, parcerias, né, outros negócios. E aí, neste momento eu falo, Wagner, lá no papo e falei ontem, sobre a questão do modelo digital dentro de uma loja física. E que isso eu acho massa. Importantíssimo. Porque imagina aí, muita gente, por causa da pandemia, passou a comprar digitalmente, certo? Então, estão muito adaptadas à compra em marketplaces, por exemplo. Aí você vai lá, é tudo organizadinho no marketplace, né? O que é que tem no comprar no e-commerce, não necessariamente o marketplace. Você tem fotos bacanas do produto. Você tem um descritivo bacana do produto. Comentários. Tem o que o cliente acha do produto, avaliações. Tem perguntas, dúvidas, né, sobre o produto. E tem comparativos com outros produtos. Aí você vai na loja, aí tá tudo bagunçado ali. Ou tá organizado, mas não tá bem organizado. E aí eu digo, ó, se você organiza as ideias para o consumidor, ele compra mais. Então, tem coisas lá no digital que você pode trazer o modelo mental para dentro da organização da sua loja. Tipo, e aí eu mostro vários exemplos lá. Um espaço com nossos favoritos, que é a sua dica do que é para o cliente. Dicona, hein? Olha a É, dicona, hein? um outro espaço lá com os mais vendidos. Um outro espaço com novidades, o que acabou de chegar. Um outro espaço com promoções, ou seja, você vai organizando. Um outro espaço com ideias para presentes, né, dependendo do seu negócio. E eu vou mostrando vários exemplos. Isso tudo você encontra em um site, em um e-commerce, né, que organiza muito bem as ideias. Então é fundamental a gente pensar: "Poxa, se o consumidor está digital, eu tenho também uma loja física, eu preciso conectar", por isso que eu chamo de varejo conectado. A questão não é ser digital, né, porque se a experiência no digital, o cara vai no teu digital e vai na tua loja e é totalmente diferente, elas não são conectadas, e daí vem o conectado, mais do que digital tem que ser conectado. Então eu tenho que ter uma integração entre o on e off, que eu brinco que é on-off. On e off gerando Legal. resultado. On e off para gerar resultado. Então, isso é fundamental, né. Então aí eu trago essas ideias, tá, e assim, o meu papo é sempre muito assim, muito ó, o conceito que eu acho bacana é esse, e aqui é um exemplo já aplicado na prática, né. Então tem a turma que vai ver, sai com muitas ideias, né, e isso é bem interessante. Então, basicamente são esses os desafios, de ser mais próximo, de ser mais ágil, de ser mais consciente e de ser mais conectado. Muito legal. Inclusive pegando aí uma um ponto, né, esse ponto nessa linha de raciocínio que me chamou muita atenção, me chama muita atenção, inclusive no nas suas colocações, que é a defesa da loja física, que é a possibilidade sim, de melhorar e de estar nesses 2 mundos, mas não tendo aquele pensamento: "Olha, a loja física vai acabar", porque isso virou um mantra terrorista na Verdade, cabeça do verdade. e acabou que eu vejo que todas as suas colocações, ainda que naquele período de pandemia não ia eu não andava nessa por essa esteira, assim, né. E a parte da conecta eu preciso te chamar a atenção que eu vi um vídeo seu e quem puder veja, falando um pouquinho aí do varejo conectado. Eu acho que você estava em Ilhéus, na Bahia, que talvez no hotel que tinha umas referências do café, do que Ah, tinha da foi cultura, Vitória da Conquista. Vitória da Conquista. Aquilo me chamou Isso. muita atenção, que tem a ver com esse último ponto que você coloca muito bem, da questão do estar conectado. E quando a gente fala estar conectado, parece para muitos muito distante, porque a gente logo pensa em inovação, em tecnologia, e nesse ponto, já entrando e mergulhando nesse ponto,
os desafios para inovar, especialmente no varejo, nesse ambiente que se tem coragem, que você tem coragem de falar: "Olha, do pequeno, é do físico, não é essa história de acabar". Quais são? O que você falaria para nós aí, eh, não da por as pessoas se remetem à inovação, a fazer um app, Isso. ou de repente fazer um robô com uma mão, mas acaba esquecendo das atitudes ou anda passos inovadores. Legal demais. Fala um pouquinho disso para Pô, nós. Wagner, eu adoro falar sobre isso, cara, porque assim, eu bebo em 2 fontes, assim, que são inspiração. O Silvio Meira, que é um dos grandes, pensadores de tecnologia do nosso país, um dos fundadores do CESA, Centro de Estudos Avançados do Recife, do Porto Digital, né. Então o Silvio é uma referência para quem pensa e trabalha em tecnologia e inovação. O Silvio diz que por isso que eu falei da consciência, tá? Eh, Entender realmente que nem tudo é para você, nem tudo é tecnologia, nem tudo é software, embora software esteja em tudo. Eh, Silvio disse que inovação, então, em termos de consciência, a primeira coisa, o que seria inovação, né? Você diz assim, para as pessoas, inovação é um robô, um app, não é isso? Silvio diz assim, para mim é o melhor conceito de inovação que eu conheço. Inovação é tudo que você faz na sua empresa que aumenta a emissão de notas fiscais. Excelente. Tudo que você faz que aumentou a emissão de notas fiscais, ou seja, está vendendo mais, você está inovando. Aí eu gosto de pegar o conceito do Silvio e levar para um Larry Keeley, que tem um livro super legal sobre inovação, que é Os 10 Tipos de Inovação. Nesse livro ele fala que tão importante em saber onde inovar é saber como inovar, né. E aí ele mostra 10 tipos de inovação, e ele diz assim: inovação não é só tecnologia, inovação não é coisa cara apenas, e inovação não precisa ser algo novo. Olha que louco. Novo aonde? Dá um exemplo que o Larry fala. Eh, Tem algo que já tem em Vitória, mas você ainda não tem no seu comércio. O seu concorrente tem, mas você não tem. Você passou a ter, é uma inovação no seu negócio. Isso melhorou os resultados, como o Silvio Meira fala, né? Melhorou, então você está inovando, né? E lembrar, eu gosto muito quando a gente fala inovação também, a gente já quer ir para o a modinha fala muito, né, porque disruptivo, né? Que é dentro do que a gente chama de inovação radical. Eu gosto da incremental, que é melhorar o que já existe, né. Então, assim, você que tá Legal. vendo a gente, pô, tem tanta coisa que pode ser melhorada, então ao invés de pensar numa solução inovadora, começa pensando na execução inovadora, ou seja, executar o que você já executa de uma maneira inovadora, que faça em menos tempo, que aumente as vendas, né. Agora, o Larry Keeley fala uma coisa que a inovação tem que se pagar, né. Ela tem que se pagar e ver que isso, gera uma conexão, né, com o que o Silvio Meira fala também. Então, a gente precisa desmistificar essa questão da inovação como algo para grandes empresas, que tem que ter software, que tem que ter isso, que tal. Não, você fez uma ideia, ela pode ser analógica ou digital, e isso está aumentando a emissão de notas fiscais, isso está se pagando, isso está ajudando a evoluir outros resultados, no seu negócio, você está inovando, né. Sai daquele conceito apenas, da paixão ou de um conceito, né, do dia a dia ali. Totalmente. E o Larry Keeler, ele fala também, que eu também concordo, que a inovação é muito mais a maioria das vezes que ela não funciona, é muito mais falta de disciplina do que qualquer outra coisa, né. Então trazer a inovação como um processo dentro do negócio, porque tem gente que confunde inovação com criatividade, né. "Ah, para inovar eu tenho que ser criativo e tal". Inovação é disciplina. E lembra, Renato Russo já falou: "Disciplina é liberdade", É né. liberdade, é liberdade. E como ativar essas, eh, às vezes ali o empresário tá ali e fala: "Inovar, pô, inovar, inovar, inovar". Eh, Como ativar essas às vezes ele tem boas ideias, às vezes ele quer executar, mas tá faltando aquela virada, aquele gatilho para essas ações, para essas
mudanças mesmo comportamentais que naturalmente chega na inovação? Ô Wagner, tem um negócio interessante, você já falou essa palavra aqui hoje, que é primeiro, essa questão da coragem é fundamental, né, porque você vai sair de algo que você está acostumado para executar algo de uma maneira inovadora, ou seja, você está, de alguma forma, arriscando, certo? Por isso que se fala tanto no mundo das startups, né, empresas de base tecnológica, que, eh, em MVP, né, ao invés vamos supor, você tem uma ideia, ao invés de você pegar e investir todo o tempo, energia e dinheiro na ideia e deixar ela pronta e jogar no mercado para ver se vai dar certo ou não, você faz um MVP, mínimo produto viável. Você faz ele menorzinho para testar. Como vocês já perceberam nesse curto espaço de tempo, deve ter falado uns 3 acrósticos, eu vou soltar mais um aqui que, para mim, MVP, além de mínimo produto viável, é M de melhor, V de validar, P primeiro, melhor validar primeiro, né. Então, Muito bom, muito se bom, você não valida a sua ideia muito e bom. já investe tudo nela, porque assim, não sei você aí que está nos vendo e tal, mas toda ideia que a gente tem, a gente acha que é massa, né. Isso aí. Quantas pessoas: "Pô, tive uma ideia massa!" Aí, às vezes, essa ideia não é massa, porque quem vai dizer se é massa ou não é o mercado, né, é o cliente. Então, que tal, ao invés de você gastar todo o tempo, energia e dinheiro necessário, você primeiro fazer ele menorzinho, uma primeira versão, e validar isso? Aí você deve estar perguntando: "Pô, mas como?" Vamos lá, vou dar 2 exemplos. Você vai, todo mundo está dizendo para você que você tem que ter um e-commerce. Não sei se você tem que ter o e-commerce, tá, mas vamos supor que alguém disse e você acredita que tem que ter. Aí você vai investir numa plataforma de e-commerce, seja uma que já tem pronta ou você vai fazer a sua do zero. O que é que seria um MVP? Ao invés de você fazer o investimento na sua plataforma primeiro, você coloca o seu produto no marketplace que já existe. O É menos tempo, energia e dinheiro para você validar, certo? Vamos para o mundo físico agora, um exemplo. Ao invés de abrir aquela loja naquele lugar com tudo bonito, você abre primeiro uma loja temporária, certo? Chamada pop-up store. Ou você bota um quiosque, né? Ou seja, estou gastando menos tempo, energia e dinheiro, validando a ideia, pô, foi bom o quiosque, hein? Vamos abrir loja agora, né? E aí você vai aos pouquinhos e você vai crescendo. E outra coisa que é muito legal é que quando você tem a ideia, ela ainda menor, embrionária, e bota para testar, por você ainda não ter amarrado tudo, aquela ideia ela vai, você deixa ela. Está em transformação, em desenvolvimento, né. Perfeito, Wagner. Ou seja, você deixa com que ela, em contato com o mercado, ela seja aquilo que ela tem que ser e não o que você acha que ela tem que ser. Se você já prepara tudo e diz assim: "Olha, mercado, meu produto é esse aqui", né, aí o produto já está todo feito É e um aí o mercado enlatado, diz: né. "Não quero isso não". Agora, se você deixa ele menorzinho, além de você gastar menos tempo, dinheiro e energia, você valida ele e o mercado vai trazendo, né, os feedbacks e você vai construindo junto com o cliente o seu produto. É, eu vejo que o problema não é o enlatado, o problema é você enlatar e achar que é o melhor enlatado para o mercado, né. É isso aí. Muito legal. E e na sua visão, esse momento, a gente está no momento aí, a gente sempre está falando do momento de mercado. Tem um ponto, aí eu me lembro que eu não respondi a outra parte da sua pergunta, que é como ativar isso aí, né. Ativar, isso. Então, Boa. tem alguns pontos de como você pode inovar, né. Então, como é que normalmente as empresas inovam? Benchmarking, certo? Então, você vê o que o mercado está fazendo, adapta e traz para o seu negócio. Viagens, eventos, né, feiras como a feira do então você pode ativar isso que você amplia. "Caramba, olha o que está acontecendo, olha tal, tal". E outra, não só venda o seu segmento, veja outros segmentos que você pode trazer ideias e adaptar para o seu segmento. Você pode ter um pesquisa e desenvolvimento, né, você pode ir no Sebrae, o Sebrae tem o Sebrae Tech, né, e que é exatamente uma linha de ajuda, para desenvolver inovação nos negócios, né, e o Sebrae, entra com 70% de subsídio em relação àquilo, você divide os 30% você ainda divide em 5 vezes e tal. Sebrae Tech você faz, embalagens, processos, marca, e-commerce, sites, então é muito bacana esse produto do Sebrae. Eh, Outra forma é contratar gente talentosa, então o teu time provocando a inovação ali dentro,
por isso que é importante aquilo que eu falei lá no início de não dizer assim: "Olha, aqui é assim", deixa o cara, fazer. Ouvindo também os clientes, né, esse canal pode trazer inovação. O time diverso, como eu já falei também ajuda. E você sair ali do seu negócio, né, porque tem gente que, assim, o negócio é ele, e ele abre, ele fecha, e aí ele não está vendo o que está acontecendo no entorno, né. Então, por isso que é muito importante, é uma viagem, se puder, ou estudar, ler livro, ou se tudo que amplie a sua porque a gente vai até onde a gente enxerga, né. E aí eu preciso enxergar mais longe, seja com os olhares de outras pessoas, ou seja, com o meu olhar, estudando, pesquisando, viajando. Internet tem muita coisa bacana. Muita coisa Eu me bacana. lembro que para falar de tendência, que é o que eu falo, antes você tinha que ir realmente para uma feira dessa em Nova York. Hoje você, no seu computador, você sabe o que está acontecendo. Dá para ver foto dentro da loja, fora da loja, né, dá para ver todos os conceitos e tudo. Então o importante é não ficar parado, então. Daí você consegue ativar, essa inovação e, claro, botando isso como disciplina, como processo mesmo de melhorar. É, muito um ponto que me chama muita atenção nessa sua fala, inclusive, é como a gente já não pode utilizar, quando eu digo nós, todo o setor empresarial, que está muito difícil ou é muito caro, né, conseguir, fazer essa aproximação, estar nesses treinamentos. Hoje nós temos, como bem dito, o Sebrae, nós temos a CDL, nós temos feiras como essa que possibilita, né, esse movimento, e é um movimento não só de interagir, mas um movimento também de ali construir em conjunto, né. Um E espaço como esse aqui de vocês, né, esse cowork aqui, né, a gente estava ali conversando antes, aí chegou já né, um residente aqui, um empresário que ocupa um dos espaços de vocês, aí você já apresentou: "Pô, vamos fazer negócio", o vamos cara fazer disse, negócio, né, vamos então fazer aí você vai negócio. ampliando, ou seja, você sai, tá conversando, conhecendo pessoas diferentes, É o né. network, É, aquele e aí, naturalmente, há uma evolução ali, né, eu vejo que é muito bom para nós, quanto CDL Vitória, escutar isso, e nós estamos trilhando esse caminho e a gente trilha esse caminho o mais consolidado possível com pessoas andando lado a lado com pessoas como você, Fred. É muito bom a gente estar tendo esse papo e reforçando, porque de fato você é uma autoridade, e eu não posso perder a oportunidade de te perguntar sobre essas tendências. Eh, tudo que a gente vem passando, eu acho que é algo que vai acontecer, é cíclico até, né, muito dessas coisas de mercado, de sociedade, mas o que que você poderia falar um pouco de tendências para gente, tendência de varejo, de mercado, de negócio? O que que você tem visto aí no Brasil, nos estados e no mundo? massa. Bom, primeira coisa é lembrar que o varejo não tem só tendências. Eu gosto de dizer que tem tendências, pendências e urgências, tá? Legal. Urgência é o ontem, aquilo que você já devia ter feito, ainda não fez e por isso está perdendo dinheiro e ameaçando o seu negócio de continuar existindo. A pendência é o hoje. Se você não fizer, vai virar urgência. E a tendência é o amanhã. É uma inclinação do mercado, é para onde o mercado está apontando, mas não quer dizer que aquela tendência funcione para você ou que vai virar uma realidade. Por isso ela tem que ser primeiro monitorada, analisada, ver se faz sentido e como você implementa essa tendência no seu negócio. Existem várias tendências, né? Se a gente for falar, por exemplo, de moda, a moda circular é uma tendência, né? Então, você tem aquela questão de dar mais vida a um produto que é feito para ele é construído para terminar aqui, a moda linear, né, então aqui ele é descartado. Então o que a pessoa faz é pegar aqui, ele não vai ser descartado e ele vai ter mais ciclos de vida, então ele vai circular. Quem trabalha com isso, trabalha de algumas formas. Upcycling, que é pegar aquele produto usado e dar uma, né, dar uma caprichada nele e muitas vezes vender até num valor mais alto do que antes. Então é um produto que era usado, ele foi é uma reciclagem criativa, Uma nova uma roupagem nova ali. roupagem. Outra coisa que você pode fazer em moda circular é a venda de produtos de segunda mão, que está crescendo absurdamente, tanto lá fora quanto aqui no Brasil. Troca, né, se trocar foi mal.
Você trocar produtos, né, promover a troca de produtos. Tem aluguel, ou seja, tem várias maneiras de você entrar nesse mundo da moda consciente, da moda circular, né. Então essa é uma das tendências. Se a gente vai para alimentação, muito voltado para a saúde, principalmente depois do que a gente passou, então desde, né, a gente entra nos mercados e tudo e vê já, muito, mas muito destaque para produtos veganos, para produtos vegetarianos, para produtos sem lactose, sem glúten, né, essa Vale a questão. pena estar atento a esse movimento. Sim, então a gente vê um restaurante que o público não é vegano nem vegetariano, mas tem opções no cardápio para esse público, né. Isso é uma tendência muito forte, né. Então em cada segmento a gente vê algumas inclinações, né. E é fundamental, é por isso que é importante você no seu segmento, né, observar, entender e estar consciente do que está acontecendo e ver se isso faz sentido para você agora, né, ou mais lá na frente, né. E não montar a sua estratégia baseada numa tendência ou numa ferramenta, né. Você faz a estratégia, então tipo assim, você falou ali, né, inovação app. Eh, a questão é, as pessoas chegam às vezes e dizem assim: "Ah, porque eu quero vender no Instagram". Não, espera aí, qual é a estratégia, né. Então o desafio é: eu preciso aumentar as minhas vendas. Vamos montar aqui a estratégia e depois a gente vê o como a gente vai Se fazer o isso. posicionamento digital faz ou não É. sentido para E isso, as pessoas acabam indo de trás para frente, né. Então pensando primeiro na solução antes de entender o problema. Eu gosto muito de dizer, a resposta está na pergunta. Eu assisti uma palestra que a pessoa disse assim: "Ó, inovar é fazer as perguntas que ninguém está fazendo". Se você não faz as perguntas certas, você não tem as respostas certas, certo? Então, você vai para uma reunião com o seu time, não bateu meta. Por que não bateu meta? Você já sabe a resposta que vai ser. Você pode fazer a pergunta: "Como é que a gente faz para esse mês bater a meta?". Então, né, é outra pergunta. o direcionamento é outro, É né. outro. Então isso é importante. Porque o a gente está muito concentrado em vir logo com a solução. Então eu preciso diagnosticar melhor, que eu brinco que é ser amador, amar entender a dor do cliente, o problema. Para isso você tem que ser um descascador, né, você descascar o problema e até o pré-sal do problema, para que aí você vire um conscientizador, você se conscientizou o qual é o real problema do cliente e agora você vai educar ele e conscientizar ele e dizer assim: "Olha, a minha solução é boa para você por isso, por isso, por isso, por isso. Transforma a sua vida nisso, nisso, nisso". E aí você vira um transformador. Você transforma a vida das pessoas através da sua solução. Então, quer dizer que a solução é o problema. Olha que louco. Quanto melhor você entender o problema, você vai chegar na melhor solução. E aí, você tem que ser ágil, mas não apressado, né, porque o apressado a gente acaba no piloto automático. "Ah, o cara quer isso. Ah, Boa é isso", observação. né. "Ah, o cara quer isso. Ah, é isso". Não, calma. Calma. Vamos entender se é isso, porque às vezes é para um, às vezes não é para outro. O mesmo cliente, quer uma coisa hoje, amanhã é outra. Então, é muito importante isso, porque senão a gente fica, na superficialidade. E acaba correndo o risco, né, de entrar nas modinhas aí e errar bem, né, Sim, errar sim. assim com força. Aqui na CDL, eu acredito que também tem muito a ver com tudo que você fala, que acredita, enfim, nós acreditamos muito no nosso DNA, no porquê existirmos, né. Nós estamos falando de uma entidade de 60 anos, que seu DNA sim, ele 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 acaba se desenvolvendo, mas os princípios, a base, o propósito, ele não muda. Ele acaba só se desenvolvendo, né. E falando de propósito, que é algo que a gente acredita, a gente vive aqui na entidade, como que você acredita que o propósito, ou se acredita, pode melhorar nas vendas, nas relações comerciais? Fala um pouco pra gente sobre
a sua visão de propósito, sua visão como que isso pode impactar dentro de uma organização, dentro da nossa própria vida, né. Sim, É sim. vida seja como empresário, seja como gestor, enfim, e nos nossos negócios, na sociedade como um todo. Cara, eu acredito demais no propósito. Tanto que o meu último livro de vendas é Venda com Significado. Pare de vender assim, venda com significado. É exatamente quanto mais sentido você dá para as coisas, né, quanto mais propósito você leva para as coisas, eu acredito que elas aumentem muito, porque você entra com mais intensidade, você entra com mais verdade, você entra com mais autenticidade, com mais integridade. Então, assim, no livro eu até coloco 7 competências do vendedor com propósito, com vendedor com significado. É um livro que eu escrevi com um amigo meu querido, o Kiko Kislansky, e a gente fala lá, né. Então a primeira competência é exatamente essa questão de que eu tenho um propósito claro e genuíno e verdadeiro. Essa intenção é o que me direciona, porque o propósito é a intenção, né. Então, assim, e que essa intenção não seja só de ganhar o dinheiro, mas de ganhar o dinheiro ao transformar vidas. E aí a gente fala muito no livro que cliente é gente e que essa gente que é cliente não paga com dinheiro o que ele compra, ele paga com parcela de sua vida. Porque ele está trocando tempo, que é vida, por um salário em algum lugar. Aquele dinheiro é parcela da vida dele. Então, se você entender isso, já muda a sua A concepção. concepção de negócio. Só que, o que a gente vê muito por aí, principalmente o digital trouxe muito disso, de a gente vai se afastando, da conexão com o ser humano. Eh, chama, por exemplo, uma coisa muito comum, quantos leads a gente capturou hoje? Ó, capturar lead, velho. Tem coisa menos humana do que isso, né. Então, assim, o que que é um lead? É dados de pessoas interessadas, né. Então, assim, na hora que eu uso, eu gosto muito da semântica, das palavras, acho que as palavras têm muita força, sem dúvida. Claro que a ação, ela se sobrepõe, mas a palavra e o pensamento é o que vem antes, né, a intenção é o que antecede. Eh, Portanto, para de vender assim, né. exatamente, exatamente. Então, assim, essa questão de usar certos termos, né, que afastam, ah, às vezes e sem contextualização, o time, sabe, pode entender outra coisa. Eu me lembro uma vez eu estava numa empresa que tinha um setor de perseguição. Aí, né, a gente chegou: "Porra, Que mas isso? setor de perseguição". "É, porque o cliente deixou de ser cliente". Falei: "Tá, mas que mensagem eu passo para o meu Seu funcionário, time né, ali, para o né. meu time com esse nome?". Eles: "Tá, mas qual é a sua sugestão?". Eu falei: "Por que que o cara deixou a gente?". "Ah, porque em algum momento a gente pode ter falhado". Então que tal o setor de reconquista, né? É, Ressignificou. totalmente, isso é importante. Claro que não basta o nome, né, por isso, assim, não basta a intenção, tem que ter ação para poder gerar o legado. Mas influencia a forma como eu chamo as coisas, a forma como eu falo, o nome que eu dou às coisas, né. Então isso tem a ver com ajudar o significado, né. Pô, qual é o significado dessa função? Qual é o significado do que eu faço? Né, então essa questão de ter esse propósito verdadeiro, genuíno, entender, né, que o cliente é gente que paga com parcelas da vida, e isso já é um ponto importante. Outra, característica dessa venda com significado é a integridade. É o que o americano fala de walk the talk, né, aquilo que eu falo, eu pratico, né, é ser verdadeiro no discurso e na prática. Isso é outra coisa, fundamental quando a gente fala de vendedor com propósito, né. Então, lá no livro eu falo mais algumas dessas características, e por isso que eu acho que inclusive, eu falo muito que o propósito é o novo posicionamento, né. Quando a gente fala de marketing, né, que fala de posicionamento de marketing e tal, o propósito é o novo posicionamento. Por quê? Porque ali você está dizendo qual é a intenção do seu negócio existir. É. Então você estava falando aqui da CDL, né, que tem um propósito muito forte, um DNA muito forte de transformar o comércio. Eh, isso eu percebi desde o primeiro momento que eu te conheci ali. Então, assim, ver que eu não vi o propósito em parede nenhuma, eu digo, propósito não é coisa de parede, né. Então, assim, mas eu percebi em tudo que você falou até agora, em todo mundo que eu conheci aqui, no espaço que vocês criaram, que é para acontecer essa transformação, ou seja, tá aqui, pô, né. Você respira, né.
e virou ação, é tangível, né. Então isso é muito importante, né. Só que mais uma vez, como muitas palavras no mundo dos negócios, o propósito acabou virando quase missão, sabe, missão, visão e Aham. valores que a galera bota lá, mas ninguém sabe, ninguém vive aquilo e tal, e não é, eu acho que é algo muito importante e necessário, a gente ter essa intenção que direciona. Porque na hora que o propósito está claro, fica mais fácil dizer não e dizer sim, porque tudo que vai de encontro ao propósito, você diz não. Tudo que vai ao encontro do propósito, você pode dizer sim, né. Isso aí. Eu acho que a gente teria conversa aqui para conversar, para você perder voo, Ô passar rapaz! 2 dias aqui com a gente, e já estendo o convite, eu quero que na próxima vinda aqui que a gente converse mais, que a gente fale mais, mas eu também não posso perder a oportunidade que você mande uma mensagem, para os nossos associados, para o setor empresarial capixaba, que já te abraça até pela sua expressão massa. É uma expressão nossa que a gente utiliza muito aqui e já te abraça carinhosamente. Mande para gente uma mensagem para os nossos associados, para o nosso empresariado e não deixe de falar, reforce novamente aonde que te encontra, embora é muito fácil, mas fala mais uma vez onde que encontra você. Legal. Bom, primeiro agradecer, bicho. Você, Wagner, é um cara sensacional. A CDL tem, assim, muita sorte, né, de ter alguém com tua energia, com tua competência, um cara que começou Obrigado, como obrigado. estagiário aqui, né, e assim, e essa tua dedicação, e dá para ver no teu olhar, dá para ver na sua fala, no tom de voz, o quanto você é apaixonado pelo que faz, né. Isso é tão difícil, né, de a gente conseguir encaixar a nossa vocação em um propósito, né. Pois é. E isso dá para ver aqui, em você e no time, né, Obrigado, obrigado. porque a inquietude está aqui, a boa parte da inquietude, né, que é eu gosto de dizer que a empresa dentro tem que ser calma, para a gente poder pensar, e tem que ser inquieta lá fora, né. Então, dá para ver isso muito aqui. Então parabéns, parabéns ao Obrigado. trabalho, ao espaço, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. E assim, eu tenho certeza que todos os associados têm uma sorte danada, né, de ter um time como esse que você tem aqui. Quem não, pô, cola aqui, frequenta a CDL, vem conhecer o cowork, porque os caras estão com muita energia, muitos projetos bons, vem provocar mais projeto, porque o cara que gosta de projeto tá aqui, né, é o Estamos Wagner, aqui. né, então esse cara gosta de projeto, ou seja, gosta de fazer acontecer. Então, assim, é muita honra de verdade, eu sou fã daqui, não é porque eu tô aqui com vocês, mas a força empreendedora aqui é incrível, conheço vários empreendedores. Ontem lá eu conheci vários, empreendedores, todos com muita energia, com muita, felicidade, alegria de ser daqui, de mostrar o seu produto, né, então aquele carimbo de produto capixaba, isso é muito bacana. Então assim, eu sei que tudo que a gente falou aqui é simples, mas nem sempre é fácil, né. Mas a questão é que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, nem dá para ser tudo, né. Então o simplificar pode ser um bom caminho, né, simplificar a sua vida, simplificar o seu negócio, para que você consiga assim, principalmente, ó, teu negócio vai ser tão bom quanto você for como líder, e tão bom quanto for o seu time, né. Então, pessoas acaba sendo a essência de tudo, e a tecnologia sempre como meio, né, como um apoio muito importante, não é tecnologia pela tecnologia, né. E pensar, para resumir, em GPS: gente, produtos e sistemas, né, ou gente, processos e sistemas, melhor, né. Então, as melhores pessoas com os melhores processos, com apoio da melhor tecnologia, né. Então esse GPS aí, ou calibrar o GPS, é fundamental, tá. Então obrigado pelo convite, obrigado pelo Eu que espaço. agradeço. Espero ter valido a pena o tempo que você passou aqui Muito. nos vendo e ouvindo, né, afinal de contas tempo é vida, eu espero ter somado um pouquinho na vida de vocês hoje. E obrigado pelo carinho de sempre que eu venho aqui, e espero que essa conexão continue aí e gere bons frutos. Sem dúvida, vamos continuar conectados, mais conectados, e conte sempre com a CDL, com a entidade, com o estado do Espírito Santo, que muito tem para oferecer, que vive o empreendedorismo, vive um ambiente de inovação e é o Espírito Santo para o mundo, na verdade, né. E eu gostaria muito de deixar aqui
aliás, alguns breves mimos. Opa! Nós somos os capixabas, por essência, ele tem muito orgulho da sua própria terra, né. Então eu já vou deixar aqui, eu vou até abrir aqui o presente, que é o livro que Ó, nós somos parceiro, nós somos apoiadores, Expedição Capixaba. Aqui você vai encontrar muito do nosso Espírito Santo. É um livro que nós temos muito orgulho de existir, de apoiar, e nós gostaríamos de entregar ele para você e também uns mimos da CDL Vitória aqui, que você vá retorno lá para sua casa cara, com isso é uma coisa que, assim, com que eu gosto muito. Um caderninho, o nome chique, Moleskine, né, assim, muito bacana. Canetinha. Eu, apesar de ser digital, eu ainda gosto muito de anotar muita coisa, né, então é muito, muito bacana. Valeu, sensacional. Isso aqui eu não sei o que é, mas depois você me isso aí, explica. ó, colocou, vai fazer uma reunião online, abriu, colocou no celular, não vai precisar de ficar com o celular assim, ó. É um Ah, porta-celular para fazer uma reunião. A gente vai do caderninho ao suporte para uma reunião online via celular. muito bom, Há obrigado. uma mensagem, há um propósito também em tudo que a gente entrega aqui, é muito voltado Tem o para isso. físico e o digital aqui. Exatamente. Muito obrigado mais uma Valeu. vez. E Muito- todas as vezes que vier ao estado do Espírito Santo, a CDL Vitória se coloca como a casa para você estar aqui sempre com a gente. Tamo junto. Muito obrigado.